Salmo de número 63. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Louvado seja Deus. Pela manhã nós já ouvimos o estudo do irmão Guilherme, trazendo ensinos preciosos para nós em relação à família, a importância de nós estarmos preparados para ouvir a palavra de Deus, a atenção que nós temos que ter quando estamos diante da palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus com reverência, com anseio de aprender e de trazer para as nossas vidas o ensino das Escrituras. Nessa noite nós vamos continuar ouvindo os ensinamentos de Deus para nós. Salmo de número 63. Vamos ler, irmãos. Sede de Deus. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante as vigílias da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós Te somos gratos porque acabamos de ler as Escrituras e nós Te louvamos porque o Senhor fala a nós por meio delas. Deus amado, o salmista tinha um grande anseio e desejo por Tua presença, e que nós, Deus amado, sejamos assim também, ó Deus. Que o nosso desejo, que o nosso anseio, ó Deus, que a nossa vontade seja para o Senhor. Que nós vivamos, ó Deus amado, a vida que o Senhor tem nos dado, desejosos da Tua presença. Que possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, viver a Tua palavra, Senhor. Que as nossas atitudes, que os nossos gestos, ó Deus, externem aquilo que o Senhor tem nos ensinado nas Escrituras. Deus, que nós não venhamos a ser cristãos somente dentro da igreja, mas, Deus amado, que sejamos cristãos também aonde o Senhor tem nos plantado, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesse momento, Deus amado, em que vivemos nesse mundo, nessas águas bravias que navegamos, ó Deus, que nós possamos nos refugiar no Senhor, assim como o salmista encontrou, Deus amado, em Ti a segurança. Ó Deus, que possamos encontrar em Ti também a segurança e a certeza de que a nossa vida aqui, Deus amado, ela é passageira. Que o Senhor, ó Deus amado, tem nos apontado para algo muito melhor. Ó Deus, então, enquanto nós estivermos aqui, que o nosso desejo, que o nosso anseio, que as nossas vontades sejam para o Senhor. Ó Deus, que o nosso trabalhar, que o nosso estudar, que o nosso levantar, que o nosso dormir, que o nosso estar na igreja, ó Deus, que as nossas vidas, todas as atividades, ó Deus amado, que estão em nossas vidas, ó Deus, que todas elas sejam para o Senhor. Que todas elas Te glorifiquem, que todas elas Te exaltem, que todas elas, ó Deus amado, reflitam, Deus amado, venham refletir a glória do Senhor, ó Deus, para esse mundo que deseja, que anseia a Sua presença, mas que por conta do pecado, Deus, rejeitam a Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, sustenta as nossas vidas e nos dê a Sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 123 do nosso cantor cristão. E você que veio preparado nessa noite, traga o seu dízimo, a sua oferta, deposite aqui no gasofilácio. É uma oportunidade também que o Senhor nos concede de poder louvar e adorar a Ele com aquilo que Ele tem nos dado. E louvamos ao Senhor por isso. Graças a Deus. Hino 123 do nosso cantor cristão.
Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço,
conheço, ó Espírito do Senhor. Graças a Deus. Vamos continuar cantando a nosso Deus, irmãos. Mais que uma voz. Eu queria ver mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em Deus crer, tu és o autor, aquele que criou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em seu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pra te adorar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Deus, nós venhamos desejar a eternidade, Deus. Nós possamos encher as nossas mentes e corações com a palavra do Senhor. Deus, nós vivemos num mundo, Senhor, que não o adora, que não o engrandece. Para onde nós olhamos, ó Deus, não temos a solução para os problemas. Mas Jesus Cristo, Deus amado, é a solução que nós precisamos. Nós não precisamos de outra coisa a não ser do teu Filho Jesus Cristo.
Te louvamos porque a justiça do Teu Filho foi investida em nós. E a nossa injustiça Ele levou na cruz. Deus, nós temos tudo. O que mais queremos, o que mais esperamos, se nós temos o Senhor em nossas vidas, se o Senhor, ó Deus amado, tem cuidado de nós, se o Senhor, ó Deus, tem provido todas as coisas a nós, o que queremos, ó Deus, que nossa insaciedade seja pela Tua presença, que o nosso desejo seja pelo Senhor e por Sua palavra. Ó Deus, que a nossa vontade seja para o Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos, ó Pai, esforçarmos a ponto de esquecer das Escrituras, de esquecermos do Senhor, da Tua igreja, e querer, Deus amado, as coisas desse mundo. Nós não vamos levar nada daqui. Todas essas coisas ficarão. E o Senhor, ó Deus amado, está voltando, e nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Queremos, ó Deus amado, adentrar a cidade celestial. E, meu Deus amado, viver no gozo da Sua presença para sempre. Ó Deus, que nós possamos olhar para isso, que nós possamos desejar e ter essa doce esperança viva em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos, a palavra está com o pastor Norival. Ok, som. Ok. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Não os cumprimentei ainda. Nós não estamos transmitindo online, né? Estamos sem internet, parece que é um negócio que é meio que geral. Enfim, né? Vai ser reproduzido a mensagem e depois disponível, colocado à disposição no YouTube. O Paulo estava orando, quando ele orava, minha mente foi levada, acho que para o Salmo 16, se não me engano, ele diz que o Senhor é meu Deus, eu não possuo outro bem além de Ti. Essa dependência de Deus de tal forma que faz com que de fato nós esqueçamos, né, que há outras possibilidades de nós escaparmos e não termos problemas em nossas vidas. Fora de Deus, isso, de fato, isso é impossível. O que nós vamos ver hoje no Evangelho de João, vocês puderem já abrir suas Bíblias, capítulo 1, tem um pouco a ver com isso também. Você vai perceber um João Batista, não o evangelista propriamente, né, o autor do Evangelho, mas o João Batista, expressando essa experiência dele com Deus, com Jesus Cristo, a sua dependência. João tinha tudo para ser um homem que receberia um monumento ali, naquela região onde ele batizava, onde ele pregava, mas ele olhou para Jesus e falou: aquilo lá é maior do que eu, muito maior do que eu. Deixa ele aberto no capítulo 1, quero dar a Deus esse momento, pedir a Deus que nos abençoe, guarde as nossas vidas, nos preserve em fé, santidade. Nós dependemos de Deus totalmente. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, graças te damos, Senhor Deus, por nos amar. Muito obrigado, meu Deus, porque o amor do Senhor, ó Deus, nos livrou da condenação, nos livrou da morte eterna. O amor do Senhor, Pai, nos vivificou, nos reconciliou consigo mesmo. O amor do Senhor, ó Deus, levou a se fazer homem e habitar no meio de nós, ó Deus, e deixar para nós a esperança da eternidade. Ó Deus, que amor tão grande, que amor, Pai querido, imensurável, o amor do Senhor. O amor, Pai, que não exige, Pai, nada em troca, mas ao contrário, o amor doador, o amor que assume a nossa culpa, o amor, Pai querido, que faz do injusto justo, o amor, Pai querido, que permite que a nossa injustiça e o pecado nosso recaia sobre o justo, o amor que perdoa verdadeiramente e eternamente.
Obrigado, meu Deus. Continue conduzindo as nossas vidas. Faz-nos dependentes totalmente do Senhor. E cuida desta igreja, Deus, para que seja uma igreja que o ame, que o sirva, Pai. E sirva, Deus, como o Senhor mesmo orienta na Tua palavra, em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Nós temos, Pai, esse amor que o Senhor nos dá. Mas nós amamos, ó Deus, ainda sob o reino do pecado. Ainda, Deus, que a Tua palavra nos ensine que não deve reinar mais o pecado em nossa vida. Somos pecadores, agraciados pelo Senhor, mas pecadores. Então nos ajuda, meu Deus, para que nosso amor ele não seja egoísta, mas, ó Deus, nosso viver seja altruísta, seja aquele Deus que olha, que vê a necessidade do outro, coloca piedade no nosso coração, meu Deus, para que sejamos de fato piedosos. Prepara o nosso coração, Deus, para a palavra do Senhor que vamos ler neste momento. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém. O texto, meus irmãos, está em João capítulo 1, dos versos 6 até o 18. A gente fez nos dias passados aí, do verso 1 até o 5, fizemos uma introdução do livro, vocês viram, se lembrarão? Se vocês, só para recordar os dois temas principais, o tema principal de João, você vai encontrar lá no capítulo 20, especialmente no verso 31. Resumindo, né, não citando todo o verso, ele diz lá, para que creiam, ele está escrevendo o evangelho para isso, para que creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida. Olha que coisa maravilhosa. Essa palavra crer, ela vai ser uma palavra-chave, uma das palavras-chave, junto com verdade, testemunho, que João muito usa no Evangelho. Quando ele escreve, meus irmãos, ele está em Éfeso. João não escreve, ele é de Israel ou de Jerusalém. João já vai escrever o quê? 60 anos, mais ou menos, após a ressurreição de Cristo, morte e ressurreição. João estaria, nesse período, com seus 90 anos, ou mais, quando ele escreve. Alguns dizem que João chegou aos 110 anos, longa vida para tempos em que os apóstolos morreram todos de morte matada, né? Como a gente vê historicamente, e João vai ter essa vida um tanto longa, e ele vai escrever o Evangelho em torno do ano 90, no ano 100, mais ou menos. A igreja estava bem estruturada como igreja, já tinha cara de igreja já, suas reuniões, os credos estavam em pleno andamento, ou seja, a manifestação da fé no meio do povo já estava bem definido. O que é que nós cremos? O que é que nós não cremos, né? Os credos então estavam bem aflorados já, mas por outro lado também um ambiente de perseguição muito forte por parte do império, principalmente, mas também bem próximo com relação a perseguições locais. As heresias estavam muito fortes dentro da igreja, já presente. Agora, nesse período de João, começa intensamente a prática gnóstica entrando dentro da igreja. Ela não negava Cristo como Salvador. O problema é que ela tinha outras coisas que entravam e negavam o Cristo homem, né? O Cristo que se fez homem, por exemplo. E aí tem o problema da cruz, uma porção de coisa. Vocês entendem como que isso ia entrando dentro da igreja? João escreve nesse momento. O Evangelho de João não é mesmo no mesmo tempo que os outros, ele vai num tempo mais tardio permitido por Deus, para que ele alcançasse essa situação e a partir dela ele expusesse o Evangelho como resposta para, por exemplo, as heresias, o gnosticismo, como eu disse, o docetismo, que está bem dentro ali do gnosticismo. O docetismo é uma palavra fácil de a gente guardar, porque ele usava, o docetismo tem a ideia de parecer, mas não é. Isso em relação a Cristo. Parece o Messias, mas não é. Então, tudo isso envolvia o tempo que João escreve. E tem a questão do logos, né? Os gregos, eles tinham uma visão muito clara sobre a questão do logos. Na verdade, isso fascinava os gregos.
quando eles falavam do Logos. Havia um judeu, filósofo também, filho de Alexandria, que ele abraçou essa ideia grega do Logos, e ele trabalhou muito em cima disso. O Logos como a palavra e a razão de Deus. Ele sustentava que o Logos era a coisa mais antiga que existia no mundo. Estou lendo aqui o que Filos, por exemplo, ele defendia dentro da visão grega, né, do Logos, a palavra. Então, ele diz que é a mais antiga do mundo. O Logos era a coisa mais antiga que existia no mundo, que era o instrumento mediante o qual Deus tinha feito o mundo. Dizia que o Logos era o pensamento de Deus impresso sobre o universo. Ele fala do Logos pelo qual Deus fez o mundo e todas as coisas. Ele está se referindo diretamente a Cristo. Essa visão grega aqui do Logos, filosófica, era o que construía todas as coisas, uma coisa até bem racional. Essa ordenação do mundo, o Logos estava por trás disso. João vai usar muito isso, então. Ele diz que o Logos é aquilo que dá ao homem razão, o poder de pensar, o poder de conhecer. O Logos é intermediário entre o mundo e Deus. Olha que coisa interessante, como que tem a ver com Cristo, que João vai usar na introdução do próprio Evangelho de João dele, né? João, o evangelista. O Logos, então, é o sacerdote que apresenta a alma a Deus. Tudo isso ele defendia. Então, João, esse apóstolo, o pescador, o discípulo amado, que a gente tem como autor desse evangelho, ele escrevendo então sobre esse poder do Espírito Santo, ele fortalece a fé dos cristãos do seu tempo e, obviamente, por todos os tempos. Essa é a dinâmica do evangelho. E confrontando as heresias que estavam entrando e que o povo acreditava naqueles tempos, através da afirmação que ele faz no próprio evangelho aí, que Deus se materializou na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E aí ele trabalha a introdução do Evangelho, umas semanas atrás, que no princípio era o Logos. Ele usa o grego, o pensamento grego, a crença grega, e ele também traz para as Escrituras. E Logos era Deus. O Logos estava com Deus. João usa esse momento, usa uma coisa maravilhosa, que é o tempo de Deus, para que as coisas de fato elas venham à existência. Ele vai tratar esse Logos pré-existente que se fez homem. Essa palavra se fez homem. É sem pecado, e o único que pode dar ao homem acesso ao mundo perfeito, que era o invisível, que eles acreditavam que nós não podíamos chegar lá. Nosso espírito podia. Depois de bastante conhecimento, nós podíamos chegar lá, o espírito, mas o corpo não tem jeito, a matéria é má. E João vai dizer o seguinte, que Jesus veio ao mundo, se materializou, ou seja, nem por isso ele se contaminou. E a sua ressurreição permite que essa matéria pecadora, ela possa ser restaurada, porque a Bíblia diz que será restaurada. Nosso corpo, o nosso espírito, estaremos para sempre diante de Deus. E João vai trazer isso no Evangelho. Isso não é maravilhoso quando a gente olha para o Evangelho que confronta as heresias e as crenças. Ele então, João, o autor do livro aí, do Evangelho, ele descreve esse judeu, o Logos grego, o Messias judeu, nestes versos. E ele fala pelo menos que ele se revela de 3 maneiras, dos versos 6 até o 19, eu vou ler por parte, tá? Ele se revela ao homem e ao mundo de 3 maneiras. A primeira, dos versos 6 até o 9, Jesus se revela como uma luz, essa luz que liberta o pecador das trevas do pecado. Tem relação luz e trevas. Ele diz assim no verso 6 ao 9: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem era
De que ele está falando? Ele está falando de João Batista. Depois, lá do verso 19 em diante, nós vamos ver de fato, não hoje, o testemunho de João Batista. Aqui João, que escreve o Evangelho, está falando desse João Batista, faz essa introdução. E quem era esse João Batista? Então, mais adiante no capítulo 3 mesmo, a gente vai ver um pouco sobre ele, vai voltar, né? Mas no final desse capítulo também, ele é apresentado mais claramente no final. Mas esse João que escreve o Evangelho, que a gente vai chamar de João Evangelista, e o outro é o João Batista, o JB, né? João Evangelista deixa claro que esse João enviado por Deus como precursor de Jesus Cristo é esse profeta de Deus. Ele vai ser apresentado por João Evangelista como um profeta de Deus, o precursor. Então, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que os judeus, eles alimentavam a chegada de um profeta no meio deles. Está nas Escrituras. Quando a gente lê lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, lá diz assim: o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Essa palavra era muito forte no meio dos judeus. Eles traziam isso que estava lá na lei junto com eles e aguardavam este profeta, essa manifestação, porque Moisés está falando o seguinte: ele será maior do que eu. Vocês vão perceber no Evangelho de João a luta que é travada entre Jesus e os líderes judaicos com relação a Moisés. Eles acham ousado Jesus dizer que é maior do que Moisés, que é maior do que Abraão. Então essa palavra aqui eles estão esperando ela se cumprir. Então havia essa expectativa. Então, na verdade, é uma promessa referente ao próprio Jesus. Mas aqueles sacerdotes do templo, dos templos, né, de Jesus, eles desejavam saber se João Batista era esse profeta. Por acaso, você é esse profeta que Moisés fala lá, em Deuteronômio 18, verso 15? Eu já falei, meus irmãos, na introdução do próprio livro que eu fiz, que no tempo em que João escreve o Evangelho, a gente data aí por volta a partir do ano 90, já existia uma seita dos seguidores de João Batista. Então vocês percebem como que é fácil, né, fundar uma seita. João Batista tinha muitos seguidores. Em Lucas, agora eu não vou lembrar, vou ver se eu lembro depois, talvez eu ponha até no grupo. Vou pegar um texto em que a gente percebe, naquele texto, uma grande probabilidade dali, naquela conversa entre Jesus e os discípulos, uma referência a João Batista, a gente perceba já uma tendência, né? Uma tendência naqueles dias de um grupo de pessoas já acompanhando de fato João Batista a par de Jesus Cristo, à margem do próprio Jesus Cristo. Então, por causa disso, que João, diferentemente dos evangelhos, dos outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João escreve iniciando o ministério de Jesus antes da morte de João Batista. Os outros não vão fazer dessa forma, mas João começa antes, mostrando que este mesmo, o próprio João Batista, ele atestava que não era o Messias. João, o evangelista, faz questão de mostrar o ministério de João Batista, e no ministério de João Batista ele vai atestar: eu não sou o Cristo. Aqui isso fica bem claro, porque nos dias de João Batista, nos anos 90, haviam já esses seguidores dele, de João Batista. Nos dias de João Evangelista, quando ele escreve é muito João, né, para um texto só. Então, meus irmãos, João Batista, ele veio para testemunhar do Messias. Está no verso 7 aí, bem no comecinho. Ele veio para testemunhar, para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Esses versos 7 e 8, eles se reforçam nas suas repetições. Ou seja, o João Batista não era a luz, mas veio para testificar da luz, e a luz era Jesus. É isso que ele está dizendo. Para que por meio dele, a luz, os homens também crescem. Quando lemos, meus irmãos, a Bíblia, e especialmente aí o Evangelho de João, precisamos ter em mente que o mundo está sob o efeito da queda, o efeito do pecado. O mundo está vivendo nesse mundo pecado.
A própria Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Esse domínio do pecado é o mundo que a gente fala que está em trevas, justamente porque ele deliberadamente se afastou da presença de Deus que iluminava o homem. A gente está falando de uma luz espiritual. Não é essa luz que nós acendemos e apagamos, é apenas uma ilustração. O homem perde essa luz de Deus na sua vida quando acontece a desobediência e a queda. Trevas, então, ela vai trazer a ideia de falta de visão. A treva, quando a gente pensa em trevas, nós pensamos em incertezas. Por que nós não gostamos de abrir, ou sair em algum lugar ermo, escuro? Até dentro de casa, andar no escuro é terrível. Porque traz essa visão nossa na verdade, até de falta de visão, você não consegue enxergar, você não tem certeza do que está diante de você, parece engano, nos traz a ideia de dúvida, até de corrupção. Mentira. Trevas traz essa ideia. A luz, então, ela representa a clareza, ela representa a verdade, é o celestial em oposição ao temporal. A presença de Deus, a presença clara, evidente de Deus, a presença do Salvador sem pecado no mundo de trevas, pecador. Por isso João afirma que está chegando a verdadeira luz que ilumina todos os homens, no verso 9. Chegou até vocês. E João está falando isso, João Batista está anunciando isso. Diante do conceito grego, meus irmãos, ele estava nesse tempo do conceito grego, e dentro do contexto também gnóstico, de que o homem precisa, por exemplo, da verdade, do conhecimento, para se libertar desse mundo mal de trevas. Eu sempre digo que quando nós não usamos a palavra de Deus como base para a nossa fé, nós buscamos alguns acessos. O homem rapidamente ele cria um jeito dele buscar o transcendente, porque ele precisa disso. O problema é que ele busca de uma forma errada. E é interessante a gente perceber que os gregos eles estavam, você podia até usar a expressão, próximo de alguma coisa, mas longe, ao ponto de não conseguir alcançar. E João vai então trazer que sim, o verbo está no meio de nós. A luz veio para iluminar as trevas. Então, para os gregos, as suas obras, para quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando de coisa que o homem faz, que o homem vai produzir, ou que ele vai buscar através dele mesmo. Então, para ele, por exemplo, deixa eu voltar aqui, Para os gregos, nas suas obras, ajudariam eles a se libertarem. E aí nós vamos entrar na questão de mérito para a salvação. Ainda que somente seu espírito poderia alcançar, aquilo que eu falei agora há pouco, alcançar o mundo perfeito, porque sempre para eles isso aí era coisa definida, a matéria estava perdida. Então sempre que a gente pensar nesse conceito grego, a gente tem que pensar a implicação que isso tem na fé cristã. Quando você fala que a matéria é irrecuperável, ela está perdida, você não tem a obra de Cristo, ela não tem efeito salvador e restaurador do corpo. A ressurreição, nesse caso, perde sentido. Então, antes que Jesus chegasse ao mundo, o que acontecia com relação a trevas? Os homens, eles seguiam outras luzes. Algumas eram faíscas de verdade, algumas eram visões vagas da realidade, outras eram brilho que os homens seguiam e que os conduziam às trevas e os abandonavam ali, porque não chegava a um fim de fato que desse uma perspectiva para sempre. E isso acontece até hoje. Ainda existem luzes parciais, luzes falsas, e também agora há homens que seguem essas luzes, esses brilhos meio aparentemente bons, bonitos, mas que não levam a uma fé saudável, uma
a fé cristã saudável de forma alguma. Jesus é a única luz genuína, a luz verdadeira que guia os homens então no seu caminho. João está falando disso. Jesus, a luz, ele vem libertar o homem do pecado aqui neste mundo em que eles viam que não tinha solução, e pela ressurreição do seu corpo, conduzir seu espírito e seu corpo à sua presença eterna. Para nós, os cristãos, nós cremos então na morte do corpo, mas na ressurreição do corpo. O corpo será ressurreto. Sei que a sua pergunta na cabecinha nossa fica um negócio, puxa, como é que Deus faz esses negócios, né? E a pessoa que crema, né? Que é cremada, tem para Deus não tem isso, tá? Deus sabe. Para Deus nós já fomos ressurretos, já estamos ressurretos antes da fundação do mundo. Essas coisas maravilhosas. Na segunda parte aí, também, Jesus ele vai se manifestar como a palavra de Deus revelada plenamente, que dá vida ao homem pecador. Então, a luz que ilumina as trevas, a palavra revelada plena que dá vida ao homem pecador. Verso 10 até o verso 14 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Verso 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João não deixa escapar de sua mente aquilo que se cria erradamente ao seu redor, ali no seu contexto de vida, nos seus dias. Aquele conceito grego de logos, palavra, como a razão suprema, mas pertencente ao mundo invisível. Eles criam assim. João está de olho disso. Esse logos do mundo invisível, sem poder compartilhar ou se comunicar com o mundo material, de que adianta? João já havia dito lá no começo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É uma afirmação contundente, meus irmãos, de que Jesus é eterno e é autoexistente e é Deus da mesma substância. Agora ele afirma que o verbo Cristo estava no mundo pessoas. E ele, meus irmãos, falado ainda, ele diz mais que o mundo que Jesus está não conheceu. Esse pequeno mundo que ele aparece naquele tempo aos judeus não o reconhece. Interessante, a própria Bíblia vai ensinar para nós que o homem ele pode conhecer a Deus por caminhos como a teologia, por exemplo, revelada. É o que a gente está ensinando todo o tempo aqui. As Escrituras Sagradas e a própria Escritura mostra Deus se revelando de que forma? Como o Messias, Cristo, vindo ao mundo. Então, essa é a forma revelada, a teologia revelada para nós. Mas também a teologia natural, através do exercício de sua própria mente, do seu intelecto, no mundo em que você vive. Porque a Bíblia fala sobre isso. As coisas que são criadas, nós olhamos para elas e nós compreendemos que Deus as criou. Não que elas são Deus, mas que Deus as criou. Deus existe, porque Ele criou essas coisas. William Barclay, ele sugere que tudo que aconteceu, acontece e está no mundo, precisa levar o homem a refletir e olhar para quem? Para Deus, o Criador. Embora não é isso que acontece de uma forma geral, mas é isso que deveria ser. Todos deveriam olhar para o Criador.
a ordem das coisas criadas aqui na Terra, o movimento perfeito do universo, o senso natural de distinguir o bem e o mal, a própria condução da história, reinos que são elevados, reinos que caem. A gente precisa olhar para Deus que está conduzindo a história, a teologia natural. E aqui, meus irmãos, não se trata simplesmente de conhecer, ou seja, de vir a saber, admitir, perceber, compreender, mas reconhecer a Deus como, e aqui nesse caso bem específico ainda, Cristo, como Deus encarnado, como um semelhante a nós. É isso que eles não conheceram. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam, e na verdade não o reconheceram como um semelhante, esse Deus que se fez homem. Aquela reação que se viu, se presenciou, né, na pequena representatividade daquele mundo menor que é Israel, a gente vê no verso 11, ela se tornou um reflexo em todo o mundo. O eterno Criador, então, ele não é aceito pela sua criatura, pela sua criação. Ele é rejeitado. Ele não é recebido. E a ideia é de alguém que não pode ficar junto, não pode ser companheiro, não pode ser levado para casa. Esse é o sentido do grego, que não conheceu ou não recebeu. Ele não pode fazer parte, ele não é dos nossos, ele não é bem-vindo, ele jamais poderá entrar na minha casa. Dessa forma, meus irmãos, a criatura então ela hostiliza o Criador, na pessoa do Messias. E essa atitude descreve a natureza do homem decaído, que já não mais faz parte da natureza de filhos de Deus. Essa nova condição de distantes de Deus os caracteriza como mortos espiritualmente. Efésios 2:1. O homem está morto. Olhos abertos, respirando e morto espiritualmente. E João, então, meus irmãos, ele vai anunciar diante desse quadro terrível, dessa rejeição da criatura ao Criador, haverão aqueles que serão movidos pelo próprio Deus a crerem. João agora está trazendo isso nos próximos versos. Essa expressão crer, então, ela sempre vai preceder a vida de homens que são transformados pela vida do Messias que se fez homem. Homens que são reconciliados com Deus por meio do Verbo que se fez carne, da luz que se manifestou nas trevas, que é Cristo. Crer, então, é uma palavra-chave dentro do propósito do Evangelho de João. Lembrando lá o tema que eu falei no começo, 20:31, para que creiam e crendo tenham vida em seu nome. O homem só pode ter vida, ele só pode ser reavivado. E aí no capítulo 3 vai ser interessante, porque a gente vai falar de novo nascimento, regeneração, só por meio de Cristo. Mas veio para que era seu, e os seus não receberam. A verdade é que nem todos são filhos de Deus, como se prega na visão de uma teologia aberta e liberal. Nem todos são filhos de Deus, não tem jeito de ser. Na queda, não há como ser filho de Deus, agora sem arrependimento, diante do próprio Deus. Então o homem, na condição de distante, aquele que recusa a Deus, ele está sob a ira de Deus, e somente por meio do arrependimento dos seus pecados e a confissão de seus pecados a Deus, ele pode ser restaurado à condição de filho de Deus. Vale a pena nós lermos um texto que está em Romanos 8:15-17, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, sobre essa questão de filho de Deus, dessa regeneração, dessa nova condição a que nós somos levados pelo próprio Deus. Romanos 8:15-17. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, e aqui, meus irmãos, o mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica conosco, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É isso. Em Cristo, esse que se faz homem e ilumina as trevas, nós somos reconciliados e temos paz com Deus. No verso 13, o apóstolo deixa claro o caminho percorrido para todo aquele que crê em Cristo. Não é pelo sangue, ele está falando aí. Não é pela linhagem de Abraão, não é pela linhagem de Davi, não é o sangue, não é porque esses são herdeiros desses homens, de forma alguma, não é pela vontade da carne, jamais será pelo impulso sexual, pelo desejo carnal, não é pelo próprio desejo da procriação humana, aquele desejo de criar, de gerar filhos do homem, não é, se não for pela vontade de Deus. Ser filho de Deus é impossível pelos caminhos humanos. A conversa ali com Nicodemos no capítulo 3 vai mostrar para nós um pouco mais adiante, é claro, isso que nós estamos falando com maior clareza. Se o homem pecador não consegue solucionar, Deus toma então a iniciativa, por causa do seu amor, da sua graça. É Deus que vem até nós, é Deus que se manifesta ao homem, é Deus que vem do céu e se faz homem e ilumina as trevas. O Verbo, o Filho, ele vem ao mundo. Na verdade, ele veio. Estou usando a expressão, né? Ali do Evangelho que eu cito naquele momento. O nascimento do homem, então, através da regeneração, ela vem de Deus. Ele está falando isso no verso 13, no final dele. Não é do sangue, não é da carne, não é do desejo do homem, mas de Deus, o próprio Deus. Por isso que eu falei que Deus se manifesta, Deus toma a iniciativa, Deus faz. Deus põe fé. Deus trabalha, meus irmãos, tudo em nós. Olha, se dependesse de mim, eu jamais teria vontade de buscar a Deus. Paulo vai falar que dos pecadores ele é o pior. A gente olha para Paulo, um homem de Deus. Assim somos nós. Mas então Deus vem ao nosso encontro e nos salva. Ele faz tudo. Ele vem, ele ensina, ele morre em substituição, ele é sepultado, ele ressurge da morte. E ele voltará para nos levar, e para isso a palavra verbo, logos, se materializou e se fez homem. No verso 14 ele está falando disso. Veio até nós, não nos abandonou no nosso pecado depois da queda. Ele destruiu a filosofia dos dois mundos incomunicáveis. João destrói isso no Evangelho. Porque o Verbo habitou no meio dos homens, ele encarnou. Então Deus se revela de maneira especial, meus irmãos, aos homens. E seu corpo, ele não se corrompeu com o pecado deste mundo mau, que os gregos tanto ensinavam. Ele habitou entre nós, ele armou sua tenda temporariamente no meio de nós, ele tabernaculou no meio de nós, o suficiente para vê-lo fisicamente e testemunharmos. Mas além do físico, nós vimos o Filho de Deus sem pecado, cheio de graça e verdade. Essa expressão graça e verdade, ela se repete, quase que vamos usar assim, em relação aos demais, infinitamente, no Evangelho de João. Graça salvadora e verdade absoluta. A verdade é uma pessoa, é Cristo. Finalmente, meus irmãos, nos versos 15 a 18, falando da manifestação de Jesus. Jesus, então, o pré-existente, vem ao mundo e concede graça ao pecador arrependido.
pré-existente. Essa expressão ela é muito importante. Nos nossos dias nós vemos no meio de pessoas que usam a mesma Bíblia que nós, essa ideia de que Jesus é uma criação de Deus. Não importa se foi lá no começo, Deus o criou. João está escrevendo aqui do Jesus pré-existente. Diz assim, verso 15 em diante, até o 18. E aí nós vamos fechar. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. É existente. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Aqui, meus irmãos, só lembrando que do 15 para o 16, a gente não percebe, mas é o João Batista, já não é mais João Batista. O 15 é o João Batista falando. No 16, João, evangelista, volta a falar, ele volta a escrever. Todos nós, nos nossos dias, no meu dia, nos dias de hoje, recebemos da sua plenitude. Já está no tempo de João, evangelista. Verso 17: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, meus irmãos, João Batista, ele aparece dizendo, de uma maneira até aparentemente poética, esse primeiro verso aí, o 15, né? Este que vem depois de mim é maior do que eu, porque ele é antes de mim. Porque ele é antes de mim. Ele vai vir Jesus vai vir depois de João Batista, ele vai começar o seu ministério, depois de João Batista, justamente por isso mesmo. João Batista é mandado por Deus como precursor. Então, esse que veio no ministério depois de mim, ele é antes de mim. Se os judeus então eles precisassem de uma comprovação profética, aí está ela, o próprio João Batista falando. Jesus, de fato, ele era 6 meses mais novo que João Batista. Aquele que vem, eu acho que mais velho, eu botei errado. É mais novo, né, tá certo? Essa questão de números eu não guardo muito, não. Aquele que vem depois de mim, tá certo? É antes de mim. O que vem depois de mim, o que nasce depois de mim, e o que vem no ministério, ele existe antes de mim. Mas existia antes, era eterno, ele era pré-existente. E a verdade, meus irmãos, é que esse evangelho, ele vai ser o único que ele começa a falar de Jesus, não como os outros. Você se lembra da introdução, quando eu disse que Lucas e Mateus vão trabalhar períodos, né? A partir de Abraão, a partir de Davi, usando essa linhagem. Lucas vai chegar lá no Éden, mas João faz o quê? Ele começa lá na pré-existência, antes das coisas serem criadas. Ele vai dizer que de lá começa Jesus Cristo. Isso é coisa maravilhosa, porque é a Bíblia falando do eterno, Cristo como eterno. Então ele vai ser o único que começa a falar de Jesus não a partir da sua filiação humana, mas também como Deus pré-existente. João agora, o apóstolo, é quem volta a falar aí no verso 16 e testemunha que todos, olhando para os cristãos do seu tempo, foram agraciados com a plenitude de Cristo. Ideia de preenchimento, meus irmãos, de completação, de que não faltou nada do que nós precisávamos. O suplemento essencial, aquilo que nós precisávamos, nós tivemos em Cristo. As bênçãos que nós necessitávamos pela riqueza do amor e da graça de Cristo. Na sua plenitude, em nos abençoar, nós recebemos graça sobre graça, como que não havendo limites do suprimento de graça que Deus pôs à nossa disposição. Como que se não faltasse nada, como que se nós não tivéssemos que procurar algo mais, porque Ele dispensou
abençoou sobre nós, graça sobre graça, sem necessidade nenhuma mais. Isso tudo em Cristo. Em Cristo, então, tudo foi pleno. Deus se manifesta plenamente ao homem e o satisfaz plenamente nas suas necessidades. Jesus lembrou certa vez, o apóstolo Paulo, que a graça dele bastava para Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9. Lembra disso? A minha graça te basta, me é suficiente, porque é graça sobre graça. E cada dia, meus irmãos, além da graça salvadora, nós provamos da graça de Deus, de Cristo manifestando na nossa vida, de diversas maneiras. Essa graça sobre graça, que se manifesta plenamente em Cristo, se caracterizar também com Ele em nossas... Perdão. Se caracterizará, palavra bem difícil, né? Na forma de concretização com Cristo na nossa salvação final, porque o Cristo que está operando em nós, que operou salvação, que opera dia a dia, Ele vai se manifestar no último tempo. E é Cristo que vai se manifestar e nos levar de volta para Ele. Tudo isso, meus irmãos, será feito por Cristo. Por isso, quando a gente fala assim, a salvação nossa, ela está em curso, é na sua amplitude, é no seu total. Nós somos salvos do pecado, da conexão do pecado, mas nós seremos salvos eternamente até desse corpo corrupto. Então, se manifestará plenamente a graça de Deus por Cristo em nós. Seremos glorificados com Ele. O judeu, ele tinha a lei, no verso 17, a gente vê isso aí. E a lei era necessária para que eles pudessem enxergar o pecado e buscar a bondade de Deus. Mas Moisés não possuía essa graça plenamente através da lei. Porque tanto a lei quanto a verdade se manifestam aonde? Plenamente e visivelmente por meio de Cristo. Então tudo, meus irmãos, que vem no Antigo Testamento vai apontar para Cristo. Eles aprenderam isso. Eles viram que tudo que estava acontecendo como ordem de Deus era uma sombra do perfeito que se manifestaria. Hebreus trabalha muito essa imagem. E ninguém pode ver a Deus. Aliás, meus irmãos, essa questão de não ver a Deus, ela era uma frustração para os judeus. Eles não viam a Deus, eles viam manifestações de Deus parciais. Porque ninguém pode ver a Deus e viver, né? Mas se tornou o Deus encarnado. Cristo vai fazer isso. Ele se torna o Deus encarnado. Ele se faz homem. E a gente viu agora há pouco que ele habitou no meio de nós. Os gregos ensinavam essa incomunicação desse visível, desse material, com esse invisível espiritual. Não se comunica, não tem jeito, não há como isso acontecer. Mas Deus unigênito. E aí, meus irmãos, essa expressão Deus unigênito, eu não sei quantas Bíblias estão com essa expressão aí, ela é mais favorável biblicamente do que Filho unigênito, porque a maioria das traduções agora está trazendo Deus unigênito, que é a forma como eles enxergam, dado o grego, a tradução desse texto, e nos leva a entender melhor o Deus, o Jesus Deus, porque está falando de Jesus. Ele está falando, inclusive, da pré-existência de Jesus, tratando como Deus. Várias traduções, elas vão estar como um Deus, né? Unigênito, e não Filho unigênito, como algumas ainda estão trazendo, algumas antigas ainda trazem assim, e talvez até algumas novas, mas a grande maioria, o Deus unigênito pôde vir até nós. E veio, e Ele desejou tornar-se conhecido. Então, meus irmãos, finalizando, com a vinda de Jesus, Ele nos deu uma mensagem que é o Evangelho. Ele trouxe o Evangelho, a boa nova, que salva, que restaura, até nós. Ele não é apenas uma boa pessoa, como muitos pintam, e até alguns que querem ser amigos, tratam Jesus como um grande homem, um herói, alguém com uma inteligência incomum, alguém superior, um personagem histórico, falam assim. Mas não é isso. Jesus é Deus encarnado, se fez homem para salvar
o homem em pecado, para nos restaurar. Ele é a única luz que pode iluminar-nos e libertar-nos das trevas do pecado. Sem Cristo não há libertação. O homem ele pode ter a melhor vida que ele pode encontrar neste mundo. Sem Jesus ele está condenado. Ele é um escravo condenado eternamente pelo pecado. Sem Cristo na sua vida, sem a luz de Cristo, sem a operação de Cristo, sem a graça sobre graça de Cristo, ele está perdido. Porque esse Cristo que nos salva não é um homem qualquer, ele é pré-existente. Esse Deus que veio conceder então a sua graça ao pecador arrependido. Em Cristo, meus irmãos, então, é possível um novo nascimento, uma mudança de vida, uma transformação do homem, uma transformação completa na vida de um homem pecador, um homem sem Deus, sem esperança. E quem está em Cristo, meus irmãos, ele não continua mais do mesmo jeito. Paulo vai dizer que é uma nova criatura. Ele é transformado, ele muda, o curso da sua vida é mudado, o seu caminho é alterado. E não é só mudar de uma rota, né? Eu dei uma volta. Na verdade, ele volta. É uma operação de Deus. Porque a ideia é que o homem sem Deus, sem Cristo, ele está caminhando o seu caminho de costas para Jesus, se afastando cada vez mais. Essa é a ideia, né, para a gente exemplificar. E quando ele crê em Jesus Cristo, então ele volta para o seu Criador. E é Deus que faz isso, por meio de Cristo. Ao que crê, a gente pode usar a expressão, né, vida longa, vida eterna, vida para sempre. É importante que você crê em Jesus Cristo. A maior decisão na vida do homem é a decisão de seguir a Cristo, de andar nos caminhos de Deus, de servir a Deus. Qualquer outra deve ser uma raiz dessa decisão maior na sua vida. Seu viver, seu caminhar, suas palavras, seus negócios, sua família, vai ser fruto dessa sua vida com Deus, porque Deus de fato nos liberta das trevas da condenação. Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, pelo Cristo, Pai querido, que veio ao mundo. Meu Deus, veio para nos reconciliar, nos fazer, ó Deus, filhos de Deus. Ó Deus, nos libertar da condenação eterna, Pai querido, da morte eterna. O Cristo, Pai, que ilumina as trevas no nosso coração. O Cristo que derrama graça sobre graça, Deus, em nós. E que completará plenamente, ó Deus, essa obra em nós, Pai, quando Ele nos reunir na eternidade, no novo céu e na nova terra. O Cristo, Pai, que é desde a eternidade, que sempre existiu, e que se preocupou e se cuidou de nós, e não nos abandonou. Deus querido, recebe a nossa adoração, humildemente, Pai, como filhos de Deus. Mas há uma gratidão no nosso coração por tão grande obra, por tão grande transformação, por nos dar vida novamente, e por nos receber, ó Deus, no Teu reino, agora, ó Deus, como filhos, herdeiros em Cristo. Ó Deus querido, bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Muito obrigado, meu Deus. Dê paz ao Teu povo e guarda-nos, ó Deus, nesses dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nos abençoe a todos. Na quinta-feira nós temos nosso encontro. Esperamos que a internet esteja boa para a transmissão. Mas estaremos aqui nos reunindo para orar e cultuar a Deus na quinta-feira e no próximo domingo, que teremos ceia pela manhã e à noite. Deus abençoe a todos. Um bom começo de semana.